E aí, galera do Me Salva? Nessa aula, então, a gente vai começar o próximo módulo do nosso curso, que é sobre controle P&D. P&D é a união de três ações de controle: a ação proporcional, a ação integral e a ação derivativa. E nessa aula, a gente vai ver, em primeiro lugar, o controle proporcional. Então, para a gente fazer uma introdução sobre esse tipo de controle, eu vou chamar um amigo nosso conhecido, que é o Homem Palito. Bem, o Homem Palito gosta muito de tomar banho quando ele chega em casa, cantar umas musiquinhas, se divertir e tal. Só que ele tem um grande problema. O chuveiro dele é um chuveiro meio antigo. E ele tem só duas opções: verão ou inverno. Só que esse chuveiro aí, na opção de verão, ele vai ter uma resistência de 7 ohms e na opção de inverno uma resistência de 2 ohms. O que isso significa? Aqui na resistência de 2 ohms, o chuveiro vai entregar uma potência que vai ser a tensão ao quadrado dividido por 2. Ou seja, a potência que ele vai entregar para essa água vai ser de 6.050 watts. E ali na opção de verão, a potência vai ser dividido por 7, que é a resistência nessa opção de verão. O que significa que essa potência entregue vai ser de 110 ao quadrado dividido por 7, que dá 1.270 watts aproximadamente. Então, ele vai ter uma potência muito maior no inverno e muito menor no verão. Só que é outono, galera. E, sendo outono, nosso chuveiro, tendo só essas duas opções, o nosso Homem Palito ou passa muito frio quando coloca na opção de verão, ou muito calor quando ele escolhe a opção de inverno. Poxa, que pena, né, Homem Palito? Ele passa uma meia hora regulando ali a vazão de água do chuveiro para ajustar a temperatura certa de banho. Mas vamos dizer que tem um mundo paralelo, em que esse Homem Palito tem um chuveiro que tem uma regulagem colorida, que significa que aqui no maior, na cor vermelha, tem a potência máxima do chuveiro, os nossos 6.050 watts. E ele tem como escolher qual vai ser a potência que ele vai colocar na água, certo? Então, hipótese: é outono, está 10 graus e o Homem Palito curte um banho a 37 graus. Como ele é um cara esperto, ele vai começar na potência máxima do chuveiro para chegar mais rápido nessa temperatura que ele quer. Então, a água vai esquentar muito rápido. Bem, para a água não passar muito desse ponto, conforme vai chegando perto da referência aqui de 37, conforme o erro vai diminuindo, ele vai diminuir um pouco a intensidade dessa potência que ele vai colocar na água. E assim diminui mais um pouco, até que chega ali em alguma coisa muito próxima da temperatura que ele quis, e a potência vai a 0. Bem, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma potência proporcional ao erro, certo? Isso é um controle proporcional. É assim que funciona. A potência, ela é dada pelo sinal de controle, o de S, certo? Então, para ser proporcional ao erro, ela vai ser um Kp vezes o erro de S. Ok? É assim que funciona o controle proporcional. Então, em relação a esse erro, a gente sabe como calcular. A gente sabe que o erro é dado por essa equação: 1 sobre 1 mais C de S, G de S. E o nosso C é simplesmente Kp. Então, eu vou usar o teorema do valor final para descobrir quanto vai dar esse erro usando um controlador Kp. Então, esse erro vai ser
considerando uma entrada do tipo salto, como a gente geralmente considera, que é uma referência constante, ok? Vai ser o limite com S tendendo a zero de 1 sobre 1 mais Kp vezes G de S. Lembrando aqui que a gente multiplica por S o erro e que a nossa entrada é do tipo 1 sobre S. Ok? Então, a gente vai cortar aqui o valor do S, que se corta nos dois lados, e para considerar aqui o S tendendo a zero, a gente tem que esse E de infinito vai ser igual a 1 sobre 1 mais Kp vezes G de zero. Aqui, lembrando que esse erro aqui ele é relativo ao R de S, tá? Então, por isso que o R de S, 1 sobre S, apareceu aqui no cálculo do erro. Tá? Para não esquecer uma pequena observação. Aqui, então, a gente tem que o Kp aparece no denominador desse erro tendendo a infinito. Significa que quanto maior Kp, menor vai ser o erro. Ou seja, o erro é proporcional ao inverso de Kp. Então, se eu colocar Kp igual a 1000, o meu sistema vai ter um erro muito pequeno, certo? É mais ou menos assim que funciona. Só que na vida real, tudo tem limites. Vou considerar ali no nosso chuveiro que eu estou ali a 10 graus e eu quero a 37. E eu vou usar um Kp de 300. Um Kp muito grande. Qual vai ter que ser a potência nesse chuveiro? Então, a gente sabe que a potência vai ser dada por Kp vezes o erro, que vai ser, então, 300 vezes 27, que é a diferença aqui entre a referência e o valor inicial. Isso aqui vai dar 8.100 watts. 8.100, mas, poxa, meu chuveiro chega no máximo a 6.050. Então, o que vai acontecer? Ele não vai passar de 6.050. O que vai acontecer é um negócio chamado saturação. Eu vou ter uma temperatura de referência em 37. Com aquele K, a minha potência entregue vai ser 6.000 kW, 6.000 watts, 6 kW. E aqui a minha temperatura vai subir devagarinho. Bem, quando deixa de saturar? Deixa de saturar quando o erro vezes Kp for igual a 6.050, que é a potência máxima que o chuveiro pode entregar. Como meu Kp é igual a 300, divido aqui 6.050 por 300, então quando esse erro for igual a 20, o meu controlador para de saturar. Quando ele for igual ou menor que 20. Aqui o erro está diminuindo, certo? Então, ele vai chegar numa certa temperatura com erro 20, ou seja, temperatura de 17 graus. Aqui o erro vai ser 20. E nesse ponto aqui, ele vai deixar de saturar. Então, ele vai começar a realmente controlar o sistema. Vai diminuir esse aqui conforme o erro vai diminuindo. Então, chegando a 37, a minha potência do meu controlador vai tender ali a zero, ok? Então, é mais ou menos assim que funciona o controle proporcional com saturação. Só que a gente viu que mesmo com a saturação, ele vai rapidinho para a referência, certo? Vai rapidinho controlar de forma eficiente. Bem, e o erro como é que fica? Considerando que o nosso controle aqui, esse Kp que a gente está usando, é igual a 300. A gente sabe que o Kp é 300, o G de zero, aqui eu vou dar um valor de G de zero igual a 0,2, ok? Digamos que esse seja o valor do ganho estático do nosso chuveiro, que quando a frequência é igual a zero, ele tem um ganho de 0,2. Esse erro de infinito, então,
vai ficar 1 sobre 1 mais 300 vezes 0,2, que é igual a 1 sobre 61, igual a 0,016, o que nos dá 1,6% de erro. Ou seja, mesmo com um KP muito grande, igual a 300, ainda tenho um certo erro percentual. E existe, então, alguma maneira de eliminar esse erro aqui completamente? Existe sim, e é o que a gente vai ver no próximo tópico. É o controle integral. Nessa aula era isso, galera. A gente viu o que é o controle proporcional, quais são as vantagens de utilizar ele e quais são os limites. Na próxima aula a gente vai ver um exercício e exemplo sobre esse tema. Até a próxima, tchau, tchau!